Olá, e em 2024 que está para lançar um fundo imobiliário novo do Itaú que promete entregar um retorno de até 16% para o investidor de fundos imobiliários, bastante promissor para nós que gostamos aí de receber os dividendos mensais, não é mesmo? Vamos conversar tudo, você vai entender sobre essa nova proposta e essa emissão deste novo fundo imobiliário. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. Para a gente falar em fundos imobiliários, a gente tem que falar um pouquinho do IFIX, que é o índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores, que tem estado em crescente desde o ano passado, somando 3.324 pontos nessa data que eu estou gravando esse vídeo aqui para você. E a tendência é que os fundos imobiliários subam ainda mais, porque há uma relação negativa entre queda da taxa de juros e mais atratividades nos investimentos e fundos imobiliários, porque afinal de contas, o investidor procura esse retorno um pouco mais alto, ele vai deixar de ganhar esse retorno com a Selic para ganhar esse retorno investindo em fundos imobiliários ou em renda variável de forma geral. Isso tem se mostrado para os investimentos de fundos imobiliários bastante promissor, que nós temos cada vez mais a evolução da indústria dos fundos imobiliários no mercado. A gente tem aqui nesse gráfico que você está vendo na tela, que a quantidade de fundos listados nos últimos anos tem aumentado bastante e também o seu valor de mercado. A gente tem hoje mais de 500 fundos listados aí para você poder investir, e junto com esse acréscimo dos fundos imobiliários, a gente tem também um crescimento da base de cotistas. Então, o número de investidores em fundos imobiliários tem aumentado expressivamente, fechando na casa de mais de 2.400.000 da data de outubro de 2023, que é o último dado que a gente tem sobre essa análise dos investidores de fundos imobiliários. É um crescimento expressivo, a gente observa que de 2018 até a presente data, esse crescimento tem se tornado maior. E falando nesse âmbito de mais atratividade em fundos imobiliários, de novos investidores, também as grandes agências procuram ali fomentar também mais nesse mercado, que é a ideia da Itaú Asset, que chega com esse novo fundo imobiliário, querendo fazer essa nova emissão, né, uma emissão do zero, praticamente um fundo criado do zero, e planeja captar 500 milhões de reais em 5 milhões de cotas. Vamos conversar mais para você entender sobre isso, sobre essa emissão, e esse é um fundo que vai chamar IPRI11, que é basicamente classificado como um hedge fund. Você vai entender o que é um hedge fund aqui nesse vídeo, fica aqui comigo, tá? Então ele é um fundo ali, né? Ele está para ser um fundo de hedge e vão ter 5 milhões de cotas para captar esses 500 milhões, ou seja, cada cota deve custar em média R$100, então será um fundo imobiliário de base 100, as cotas variam ali dentro desse valor e planeja um retorno médio nos primeiros 3 anos de até 16%, e ele ali deve entregar mais ou menos um yield esperado de 11%, tá bom? E como que esse fundo de hedge, o que um fundo de hedge vai fazer com a carteira de investimento? O que esse fundo do Itaú está planejando ali diversificar nessa carteira? Não é só CRIs, não é fundo de fundos, não é LAS. Veja só a estratégia que esse fundo está planejando, que já outros fundos também já fazem isso. Então ele pretende dividir a carteira, né? Então ele captou esses 500 milhões, ele vai dividir de 60% a 80%, vai ser de carteira de renda, ou seja, de recebimento de renda, do fluxo de receitas para dividendos, e de 20% a 40% ele vai fazer como ganhos de capital com algumas manobras em carteira, tá? Vamos entender isso mais para frente. A relação da carteira dele, dessa divisão dos investimentos, ele pretende colocar de 40% a 70% em fundos imobiliários, de 20% até 50% em CRIs, até 20% em fundos de investimentos privados e até 10% em ações. Então esse fundo novo do Itaú, o IPRI11, que é um fundo de hedge, ele tem essas manobras. Então ele vai investir em outros fundos imobiliários, em outros CRIs, em fundos de investimento privado e comprar algumas ações do setor imobiliário, tá? Isso por quê? Porque é o seguinte, quando ele investe nesses fundos, compra a cota de outros fundos ou compra outros fundos, ele tem um pagamento estável de dividendos que dá uma protegida na carteira. Comprando os CRIs, ele consegue rentabilizar um pouquinho mais o yield. Ele vai ter ali em média CDI mais 3,5 ou IPCA mais 9. Com os fundos de desenvolvimento, ele consegue um yield ainda maior, porque é mais agressivo investimentos
de desenvolvimentos ali. Né, os fundos de desenvolvimentos privados, eles tendem a taxas de até IPCA mais 15, então uma taxa bastante agressiva que dá essa rentabilidade do fundo. E também ele vai comprar ações do setor imobiliário. Então, ele protege, de certa forma, a carteira com os fundos imobiliários e os CRIs, e ele tem essa agressividade nos fundos de desenvolvimento e no manejo das ações que estão relacionados com o mercado imobiliário. Então, com isso, ele cria duas estratégias dentro desse mesmo fundo que é caracterizado como um hedge fund. Então, o hedge fund ele tem essa característica mista de investir em vários ativos imobiliários. Tá? E a ideia dele é, nos primeiros 6 meses após essa captação, a tentativa de captação dos 500 milhões, no primeiro mês ele vai deixar 90% em caixa e colocar 10% em fundos imobiliários. Depois do segundo mês, ele vai diminuir o caixa para 65%, vai comprar mais cotas de fundos imobiliários, um pouquinho de ações e um pouquinho de CRIs. No terceiro mês, ele já diminui mais o caixa também, compra mais CRIs, compra mais FIIs, compra mais ações e começa a investir nos fundos de investimento privado. Depois, no mês 4, ele já diminui ainda mais o seu caixa e começa a investir de forma mais mesclada até o sexto mês, onde ele vai ter 1% em caixa, 25% em CRIs, 60% em cotas de outros fundos imobiliários, 4% em desenvolvimento e FII e 10% em ações. Com isso ele faz essa distribuição mais estratégica, lembrando que é uma gestão ativa e isso pode mudar, isso é só uma ideia de cronograma, tá bom? Tá gostando do conteúdo? Acha interessante para mim? Me ajuda a fazer esse canal crescer, por gentileza, compartilha com quem está começando a investir. Joga lá no grupo de WhatsApp que você tem com seus amigos para me motivar aqui também a criar mais conteúdos para a gente, tá bom? E a estratégia desse fundo imobiliário, ele foi criado dessa maneira porque ele tende a trabalhar com quatro momentos de mercado, digamos assim. Ele tem um momento de desaceleração do mercado, né? O mercado está menos aquecido, então ele trabalha ali com os ativos financeiros. Quando você tem um momento mais de recessão, ele busca mais ali varejo e lajes corporativas. Quando a gente tem uma recuperação da economia, ele continua investindo em lajes corporativas e fundos de fundos, então já migrando para fundos imobiliários dentro deste próprio fundo. E depois, numa fase de expansão, ele pode comprar ali cotas de shoppings e de galpões logísticos. Então essa é uma gestão ativa que esse fundo tem feito e isso faz dele um hedge fund porque ele cria essa carteira de renda, mas de certa forma ele tenta rentabilizar ao máximo com esses outros ativos. A gente tem um fundo similar, eu vou deixar o vídeo aqui para você ver, que é o VGHF11, que também faz a mesmíssima coisa, só para você entender a comparação. Lá eu fiz um vídeo completo, eu tenho a descrição do fundo, eu tenho onde o fundo está investindo. Aqui, como é um fundo novo, a gente não tem esses dados mais específicos do que ele está comprando, tá bom? E lembrando que esse fundo vai começar a ser negociado em meados de março ou abril de 2024, de cota de base 100, né? E busca captar aí esse montante para poder fazer esses novos investimentos, tá bom? Se você gostou, quer saber mais sobre essas informações corriqueiras de fundos imobiliários, ações, conversar comigo, você pode me seguir lá no Investidor Classe Média no Instagram, eu vou estar de portas abertas para poder te receber, tá bom? E se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, achou interessante esse fundo imobiliário, deixa like para mim no vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho, porque tem vídeos frequentes durante a semana, e comenta aqui para mim, o que você achou dessa estratégia de hedge fund? Você investiria nesse fundo imobiliário? Fiquei muito feliz de fazer esse vídeo para você, te vejo no próximo. Até mais.